Galera, todo mundo aqui já sabe que todos os Onis já foram humanos um dia. E fica até o final porque nesse vídeo eu vou mostrar como todos os Luas superiores se transformaram em Onis. Galera, sem dúvida nenhuma, os Luas superiores são os Onis mais fortes de todo o universo de Demon Slayer. Mas antes de começar as histórias, se liga. Na semana que vem eu vou estar trazendo mais vídeos como esse, mas vocês só vão acompanhar se tiverem inscritos aqui no canal. Então não deixa pra depois. Se inscreve agora e aproveita e ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou deixar na descrição o link do mangá de Demon Slayer com ótimos preços. Como é meu mangá favorito, eu recomendo demais. Mesmo vocês assistindo o anime, vocês não vão se arrepender de ler. Os antigos Luas superiores 6, Gyutaro e Daki. A Daki, que se chamava Omi, e seu irmão Gyutaro nasceram muito pobres dentro da classe mais baixa do distrito do entretenimento, onde apenas prostitutas doentes e geishas que não podiam mais trabalhar nos bordéis foram enviados e deixados para morrer. Sua mãe biológica era uma dessas mulheres de lá. Gyutaro notou que sua mãe era muito instável mentalmente, ela batia nele com muita frequência e tentava matá-lo, e até mesmo antes de nascer com tentativas de aborto, e que ela não podia se dar ao luxo de alimentá-lo, forçando assim ele a se virar sozinho desde muito novo. Quando Umi nasceu, sua mãe a odiava devido à cor do cabelo e olhos, e tentou matá-la. Um dia, a mãe deles tentou cortar o cabelo de Umi com uma navalha, mas Gyutaro ficou com muita raiva e começou a enlouquecer. Isso levou a mãe a ficar cada vez mais distante dele. A Umi foi criada pelo seu irmão mais velho na adolescência, até sua mãe morrer com uma doença. Gyutaro observou que mesmo quando criança, Umi tinha um rosto muito bonito. Ela era tão bonita que se ela sorrisse, ela ganharia muitas coisas. Isso lhe deu a esperança de que os dois poderiam sair da pobreza e ser capazes de levar uma vida melhor. Recrutados para trabalhar em um dos bordéis mais prestigiados do distrito, até mesmo antes do seu treinamento ser concluído, Umi já havia começado a fazer uma fortuna, atraindo muitos clientes para o bordel por causa de sua beleza. E ao mesmo tempo, seu irmão mais velho começou a trabalhar como um coletor e recebia dinheiro e dívidas com o bordel. Mas tudo isso terminou quando Umi arrancou o olho de um samurai, um cliente dela, que quando ele insultou seu irmão, enquanto seu irmão estava fora cobrando dívidas. Em retaliação a isso, ela foi amarrada e queimada viva e deixada para morrer em uma vala. Mas seu irmão encontrou e começou a entrar em pânico loucamente ao vê-la em estado de quase morte. Eles foram então descobertos pelo mesmo samurai em que ela cegou e acompanhados pelo gerente da casa que ela trabalhava. Os dois tentaram matar Umi e Gyutaro, mas foram mortos pelo seu irmão, que pegou o corpo carbonizado de sua irmã e procurou por ajuda pela cidade, mas percebeu que tudo seria em vão, que ninguém os ajudaria. Enquanto Gyutaro desmaiava por exaustão e cansaço de seus graves ferimentos, Doma acabou encontrando com os irmãos enquanto vagava pelo distrito em busca de belas geishas para devorar. Tendo pena deles, ele se ofereceu para ajudar, transformando-os em Oni. Ele então os desafiou a se tornarem fortes o suficientes para serem escolhidos por Muzan e se juntarem aos 12 Luas. Muitos anos depois de se tornar um Oni, Daki já havia ganhado a reputação de sua crueldade, de tal forma que as atividades dela e de seu irmão chamaram a atenção de Muzan, que os reconheceu seus poderes e permitiu que eles se juntassem aos 12 Luas. O Lua Superior 6, Kaigaku. O Kaigaku era um órfão e um ladrão que teve que roubar para comer e sobreviver. Ele era um dos órfãos que Gyomei Himejima cuidava em seu templo. Depois que ele foi pego pelas outras crianças que viviam com ele roubando o dinheiro do templo, ele foi perseguido à noite e encontrou um Oni, que ele então deixou entrar no templo para pegar as outras crianças em troca de sua vida. Kaigaku desenvolveu uma crença de que força e sobrevivência eram as únicas coisas que valiam a pena respeitar e estava disposto a rastejar e implorar por sua vida, se fosse necessário para sobreviver. Depois de um tempo, ele foi acolhido por Jigoro, o antigo Hashira do Trovão, junto com Zenitsu, aprendendo a respiração do Trovão. Ele ficou determinado a se tornar o sucessor de Jigoro e o novo Hashira do Trovão. Jigoro, no entanto, insistiu que ele e Zenitsu se tornariam seus sucessores, apesar da fraqueza e natureza tímida de Zenitsu. Isso fez ele ficar com muita raiva, pois ele era mais forte que o Zenitsu, e o Zenitsu só conseguiu usar a primeira forma da respiração do Trovão, enquanto ele conseguiu usar todas as formas, menos a primeira. Um tempo depois da morte dos antigos Luas Superiores 6, Kaigaku teve um encontro com o Lua Superior 1, o Kokushibo, e com medo, ele implora pela sua vida. O Kokushibo então dá o seu sangue para ele e começa sua transformação em Oni. Como Oni, Kaigaku tinha comido muitas pessoas e tornou forte o suficiente para se tornar o Lua Superior 6. O Lua Superior 5, Gyoko. O Gyoko vivia nos arredores de uma vila de pescadores perto da costa, e ele gostava de coletar várias carcaças de peixes e fazer outras coisas muito estranhas. Gyoko perdeu seus pais muito cedo. Eles saíram para pescar e nunca mais voltaram. Seus corpos afogados foram encontrados gravemente feridos.
Os moradores então mantiveram distância, pensando que ele tinha ficado louco. Mas diferente do que as pessoas achavam, ele ficou fascinado pela beleza dos corpos afogados de seus pais. Depois disso, Gyogo acabou matando uma criança da aldeia que foi provocá-lo e enfiou o corpo dessa criança dentro de um vaso. Com muita raiva, os pais da criança esfaquearam Gyogo com um garfo de pesca de 2 pontas. E ele foi deixado para morrer. Meio-dia se passou e ele ainda estava vivo, e o Muzan que estava passando por ali, ele então viu Gyoko no chão e acabou transformando em um Oni. O antigo Lua Superior 4, Hantengo. Na época que ele era humano, Hantengo era conhecido por ter cometido muitos crimes, roubando de muitas pessoas inocentes e as matando. E mesmo assim ele era muito convencido de que era inocente e que não foi ele quem cometeu esses crimes, e sim as suas próprias mãos que eram culpadas pelas suas ações, dando a entender que ele também era muito desequilibrado mentalmente e muito louco por causa de suas opiniões. Depois de um tempo roubando e matando, ele foi capturado por um oficial da lei e foi condenado à morte por decapitação. Mesmo ele afirmando que era inocente, eles não quiseram ouvir o Hantengo. No período que ele ficou preso esperando pela sua morte, ele foi abordado pelo Muzan, que ofereceu ajuda após sentir pena de sua situação. O Muzan começou a dar a ele um pouco de seu sangue, transformando ele em um Oni. Depois de sua transformação, ele fugiu da prisão e matou o oficial que o condenou à morte e se tornou o Lua Superior 4. O Lua Superior 4, Anakimi. Na época em que era humana, Anakimi era um artista de biwa iniciante, lutando para vencer na vida. Mas o homem com quem ela era casada era um viciado em apostas que desperdiçou todo o seu dinheiro sem ajudar com nada para melhorar as suas vidas. Certo dia durante a noite, ela iria tocar sua biwa em um palco, mas ela descobriu que o seu marido roubou seu vestido de apresentação e desperdiçou na aposta. E com muita raiva, Anakimi matou seu marido usando um martelo, e depois de matá-lo, Anakimi percebeu que estava perto da hora marcada para ela se apresentar no palco. Ela foi forçada a subir no palco com um vestido velho, mas a multidão não gostou de sua aparência e, com a sensação traumática de matar pela primeira vez, ainda em sua mente, as suas mãos tremiam enquanto ela tocava sua biwa. Mas para surpresa de todos, o som vindo da biwa, enquanto ela tocava com bastante atenção, era tão bonito que o seu público aplaudiu de pé e gritou de agitação. Tanto seus clientes quanto o dono do palco ficaram admirados com o seu resultado inesperado e Anakimi ganhou muito dinheiro. Desde esse dia, Anakimi desenvolveu o hábito perturbador de matar pessoas todas as vezes antes de se apresentar no palco. Toda vez que ela tocou a sua biwa após matar, a sua apresentação recebeu aplausos e agitação positiva de clientes e gerentes. Em um dia, como ela tinha uma apresentação para fazer, Anakimi perseguiu uma vítima para matá-lo. Mas para surpresa dela, a vítima era ninguém menos que o Muzan. Mas o Muzan era um Oni e Anakimi descobriu isso da pior forma possível. Mas o Muzan ficou impressionado com as habilidades de perseguição da Anakimi, então ele a deixou sobreviver e ofereceu para ela se tornar um Oni. Anakimi aceitou sua oferta e se tornou um dos servos do Muzan e ocupou o lugar de Lua Superior 4. O Lua Superior 3, o Akaza. O Akaza, quando era humano, se chamava Hakuji. Ele viveu na favela. Ele era um filho de um pai doente que amava muito. E para pagar os remédios do seu pai, Hakuji foi roubado das pessoas da cidade, mas foi pego 3 vezes. Ele foi espancado e marcado com várias tatuagens e ameaçado de cortar os seus braços nas próximas vezes que ele for pego. Ele ficou conhecido como a Criança Demônio. Quando Hakuji voltou para casa após sua terceira surra, um aldeão o falou que seu pai, ao ficar sabendo de sua prisão, se enforcou. Na carta que ele deixou, ele afirmou que queria que Hakuji vivesse uma vida honesta e não queria tomar remédios se fosse ganho por meio que desonrasse sua família. Marcado com suas tatuagens criminosas e nenhum lugar para onde voltar, Hakuji acabou sendo banido da favela. Devastado pela perda de seu pai e com muita raiva da sociedade em que vivia, onde não podia pagar pelos remédios de seu pai, ele brigou com as pessoas e as espancou. Certo dia depois de quase matar 7 homens em uma aldeia, ele foi abordado pelo Keizo, o dono de um dojo na aldeia. Com raiva do comportamento alegre do homem, Hakuji o desafiou para uma luta, mas foi derrotado com muita facilidade. Keizo então o acolheu para que ele pudesse cuidar da Kuyuki, a sua filha doente. A sua mãe que cuidava dela se afogou por conta do estresse e o Keizo teve que trabalhar para sustentar eles. Então Hakuji ficou com a tarefa de cuidar dela. Já acostumado a cuidar de seu pai, ele teve poucos problemas.
2 anos depois, a Kuyuki já estava muito melhor de saúde para fazer as tarefas de casa. O Hakuji continuou treinando como aluno de Keizo e o dojo dele começou a crescer. Um dia Keizo ofereceu para Hakuji assumir o dojo e fazer de sua filha Kuyuki sua noiva. Para sua surpresa, ele concordou e silenciosamente prometendo proteger os dois, mesmo que isso custasse sua própria vida. Em um festival, a Kuyuki decidiu falar de seu passado, perguntando se ele estava realmente bem com a proposta de seu pai. Então ele confirmou para ela, prometendo protegê-la até o resto de sua vida. Mas o herdeiro do dojo rival, que era apaixonado pela Kuyuki, ouviu sobre o casamento deles, então ele reuniu alguns discípulos e com raiva foi lutar contra o Hakuji. Porém, eles perderam. Um tempo depois, Hakuji foi visitar o túmulo de seu pai para informá-lo sobre o seu casamento, mas quando estava voltando, percebeu que tinha alguma coisa de errado. Na sua volta pelo caminho, um aluno do dojo informou que o dojo rival envenenou o poço onde Kuyuki e Keizo bebiam água. Os dois morreram pouco tempo depois de beber aquela água, enquanto Hakuji estava fora. Com muito ódio, Hakuji matou todos os 67 membros do dojo rival com suas próprias mãos, batendo tanto neles que os corpos ficaram totalmente desfigurados. Essa notícia chamou a atenção de Muzan, que ao descobrir que tinha sido um humano em vez de um Oni a fazer um ato tão horrível, ele ficou decepcionado e decidiu fazer de Hakuji um dos 12 luas. Hakuji, sem nada para proteger e tendo perdido sua vontade de viver, aceitou e se tornou o Oni Akaza. Depois de se transformar, ele perdeu suas memórias da época em que era humano, com apenas um único desejo de se tornar mais forte, mesmo não sabendo a razão pela qual ele queria se tornar forte, e ao se tornar um Oni, ele se recusou a devorar mulheres. Devido à sua força e lealdade, ele se tornou um dos favoritos de Muzan, que o mandou apenas para missões especiais, como a busca pelo Lírio Aranha Azul, o Lua Superior 2, Doma. Desde seu nascimento, o Doma é tratado como um ser divino por causa de seus olhos da cor do arco-íris e de seus belos cabelos brancos. Ele foi preparado desde quando nasceu para ser o líder do culto Fé do Paraíso, uma posição que ele mantém até os dias atuais, mesmo depois de se tornar um Oni. Quando era criança, sua mãe teve um surto mental e esfaqueou seu pai depois de descobrir que ele teve vários casos com outras discípulas do culto. Ela acabou se matando logo em seguida, se envenenando. E o Doma, que presenciou toda a situação, se sentiu muito irritado com a bagunça sangrenta e enjoado pelo cheiro de sangue. Ele simplesmente saiu pela sala antes que o mau cheiro ficasse preso em toda a casa. Aos 20 anos ele conheceu Muzan, que o transformou em um Oni. Em algum momento da vida, Doma se tornou o Lua Superior 2, superando a casa, que era o Lua Superior 3, mesmo se transformando em um Oni bem depois dele. O Lua Superior 1, o Kokushibo. Nascido na época Sengoku, Kokushibo se chamava Michikatsu. Ele tinha um irmão gêmeo e na sua época, irmão gêmeos era considerado um sinal de mau presságio. Quando seu pai viu que seu irmão Yorichi tinha uma marca estranha de nascença em sua testa, ele declarou que iria matá-lo, mas sua mãe ficou indignada com essa atitude e decidiu fazer um acordo, que em vez de morrer, ele iria para um templo e se tornaria um padre quando fizesse 10 anos. Os dois irmãos cresceram de forma muito diferente. O Yorichi vivia em seu quarto separado do resto da casa e ficava longe de seu irmão, enquanto Michikatsu fugia pelas costas de seu pai para ver seu irmão. O Yorichi, que era considerado surdo até os seus 7 anos, sempre se escondia ao lado de sua mãe, sempre que seu irmão ia visitar ele. Um dia, ele deu ao Yorichi uma flauta de presente que ele mesmo fez. Quando Michikatsu tinha 7 anos, ele estava treinando golpes com sua espada, enquanto seu irmão só assistia. Foi quando o Yorichi falou pela primeira vez, deixando seu irmão impressionado. Ele falou que queria se tornar um samurai igual seu irmão, mas seu pedido foi rejeitado imediatamente, pois ele seria enviado para o templo quando completasse 10 anos. Mas ele continuou assistindo seu irmão treinar e um dia, um dos funcionários de seu pai perguntou se podia ensinar algumas técnicas para o Yorichi. Ele apenas ensinou uma posição básica e mesmo assim, o Yorichi conseguiu acertar 4 golpes nesse homem. O seu irmão ficou muito confuso, pois nunca conseguiu acertar nenhum golpe nele, e implorou para que seu irmão lhe ensinasse seu segredo, mas ficou decepcionado porque o Yorichi não gostou de machucar o homem e falou que não queria mais se tornar um samurai. Uma vez seu irmão o
contou que ele respirou profundamente e examinou o homem e foi capaz de ver seu fluxo sanguíneo e sua concentração muscular. Essa conversa fez o Michikatsu perceber que para seu irmão os corpos dos seres humanos eram transparentes. Enquanto Michikatsu treinava, ele sentia muita inveja de seu irmão. Ele sentia que seu irmão estava desperdiçando seu talento natural. Ele também tinha medo que agora que seu pai sabia do potencial de seu irmão, era ele quem iria para o templo em seu lugar. O Yorichi também sentia que isso poderia acontecer, e na noite que sua mãe morreu por causa de uma doença, ele foi até o quarto do seu irmão para se despedir. Ele planejava ir para o templo antes que o seu pai o colocasse como sucessor da família. Mas Michikatsu ficou muito irritado. Ele viu seu irmão ir embora e não falou nada. E o ciúme de seu irmão cresceu mais ainda depois dele ler o diário de sua mãe, que revelou que o Yorichi sabia tudo sobre a sua doença e a fraqueza do seu lado esquerdo do corpo. A partir daí, Michikatsu ficou com muita inveja de seu irmão, ao perceber que além de seus talentos físicos, ele também era um gênio. 10 anos se passou e Michikatsu se casou, teve 2 filhos e se tornou um samurai. Em uma noite, um Oni atacou seu acampamento, matando todos os seus subordinados. Mas o Yorichi apareceu e o matou rapidamente. Com muito ciúme, Michikatsu abandonou sua família e foi treinar com seu irmão para se tornar um caçador de Onis. Durante seu treinamento, ele aprendeu com um usuário de respiração do vento e aperfeiçoou suas habilidades de espada junto com ele. Com o tempo, Michikatsu despertou a marca do caçador de Onis e criou seu próprio estilo de respiração, derivado da respiração do sol, conhecida como respiração da lua. Mas mesmo assim, ele ainda não estava satisfeito e ficou frustrado por não conseguir superar seu irmão, e além de ter muito medo, pois aqueles que despertavam a marca dos caçadores de Onis morriam muito cedo. E por causa de seu medo da morte e em busca de mais poder, ele foi persuadido por Muzan e Michikatsu se tornou um Oni e assumiu o nome de Kokushibo. Por ele ser um usuário de respiração, ele levou 3 dias para se transformar totalmente em um Oni. Logo em seguida, ele se tornou o Lua Superior 1 e permaneceu nesse posto por centenas de anos, enquanto seu nome original foi esquecido. 60 anos depois de sua transformação, ele se reencontra com Yorichi, que fica devastado por ver que seu irmão tinha se tornado um Oni e agora ele tinha que matá-lo. Yorichi mesmo assim supera o Kokushibo de todas as formas e corta sua garganta. Kokushibo ficou com muita raiva ao ver que a força de seu irmão não havia enfraquecido nem um pouco, mesmo depois de ter envelhecido e superado o destino daqueles que tinham a marca dos caçadores, que morreu quando completavam 25 anos de idade. Mas antes de conseguir cortar a cabeça do Kokushibo por completo, ele morreu de pé por causa da velhice. Kokushibo fica revoltado, pois seu irmão permaneceu invicto até na hora de sua morte. Se sentindo muito inferior, ele corta o corpo de seu irmão ao meio e vê a flauta que ele tinha dado de presente ao seu irmão cortada ao meio. Vendo que seu irmão nunca parou de pensar nele, Kokushibo não consegue se segurar e derrama uma lágrima. Incapaz de cortar os laços com seu irmão, ele decide manter a flauta junto com ele. Galera, se você chegou até aqui, por favor, não esquece de se inscrever no canal para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. E deixa o like para me ajudar. Até a próxima e valeu!